Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Bom dia. Tava aqui falando com vocês na live, a live caiu. Então vou começar um pouco de novo, novamente pra vocês. Galera que tá acordando aí, galera que tá estudando, galera que tá querendo passar. Essa live vai ser extremamente importante. Vou mostrar pra vocês que em 40 minutos você consegue responder a qualquer questão de prova sobre um tópico que vai cair na sua prova. E eu sei que muitos de vocês aí estão ainda sem saber quando que vai acontecer as próximas provas, mas elas vão acontecer. E se você quiser, na verdade, garantir a sua mudança de vida, você precisa aprender, né? Exige-se um certo esforço, nada vem de graça. E quem aprende, hoje eu escutei isso, quem aprende não depende. Tem muita gente tentando depender do governo, tentando depender da crise. A situação tá ruim, então para mim tá difícil. Mas quem aprende, quem tem conhecimento, quem tem noção, ideia do próprio potencial, não depende de ninguém. Quem aprende não depende. O conhecimento, ele é libertador. Ele é libertador. Então, se você quiser usar essa ferramenta para se aprimorar, para se tornar melhor, para se tornar uma pessoa que com certeza vai ter a condição de gabaritar as questões de prova, se esse é o seu objetivo, você precisa aprender. E aprender exige-se um certo esforço, porque a gente tem que sair, né, da nossa zona de conforto, fazer algo diferente. Mas lembre-se dessa frase: quem aprende não depende. Então, se você tiver conhecimento, você não vai depender. Você vai conseguir, né, alcançar os seus objetivos. Mas vamos lá entender então. Vamos começar a falar sobre a matéria que eu quero tratar hoje, que eu tenho certeza que vai cair na sua prova, pelo menos uma questão de prova. Eu vou falar sobre direito administrativo e vou falar sobre ato administrativo. Quando eu falo de atos, vocês têm muito receio, mas essa matéria é extremamente simples. E existe uma forma de explicar essa matéria e uma forma de você entender essa matéria como nunca antes. E não vai ser uma live qualquer. A metodologia que eu trago, gente, ela é muito diferente. Vocês vão ver que em qualquer outro cursinho, com qualquer outro professor, você demoraria aí 1 mês, 2 meses para aprender esse tópico. São muitas videoaulas que os cursinhos disponibilizam. Mas eu vou te falar aqui em 40 minutos algo que nenhum professor te falou. Então, é uma aula diferente. É diferente porque traz uma metodologia muito diferente. Eu quero começar do começo, né? Porque vocês têm que aprender tudo. Começar do começo. Quando eu falo de ato, essa palavra ato, ela vem do verbo atuar. Quando o Estado quiser atuar, ele vai editar um ato. Como assim atuar? Quando ele estiver manifestando a sua vontade, ele vai atuar, editar um ato administrativo. Só que ato administrativo é diferente de ato da administração. Ato da administração é todo ato praticado pela administração. Ato administrativo é aquele ato que é praticado pela administração, mas que é regido pelo regime jurídico administrativo. A gente está vendo vários atos administrativos agora. Atos administrativos determinando que nós tenhamos que ficar em casa. Atos administrativos determinando que é uma obrigação para nós. Tudo isso é ato administrativo. Quando, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte fala que eu tenho que ficar em casa, tem um toque de recolher às 8 horas da noite, ela está determinando uma obrigação a mim. E ela está fazendo isso usando do regime jurídico administrativo. Qual que é o regime jurídico administrativo? O Estado tem mais poderes do que nós particulares, porque o Estado busca atender a coletividade. Então, em nome da coletividade, primando pela saúde pública, por essa situação pandêmica, o Estado, a Prefeitura, determina que eu fique em casa.
Olha só. Então, o Estado faz isso usando dos poderes que ele possui. Mas ele não pode usar esses poderes de qualquer forma. A utilização dos poderes do Estado deve ter fundamento na lei. Vocês já sabem, né, gente? O regime jurídico que rege... Quando eu falo de regime jurídico, o que eu estou falando? As leis que regem a atuação do Estado. Leis que regem a atuação do Estado estabelecem que o Estado tem mais poder, mas ele também tem que seguir o que está na lei. Esse é o conceito de ato administrativo. Ato administrativo do verbo atuar é aquela manifestação de vontade do Estado, regida pelo regime jurídico administrativo, regida por duas regras. O Estado tem mais poderes do que nós particulares, o Estado segue o que está na lei. Ato administrativo é diferente de ato da administração. Ato da administração, isso é decoreba, agora é decoreba. Ato da administração são todos os atos editados pelo Estado, pela administração pública. E ato administrativo são aqueles atos editados pelo Estado que são regidos por essas regras do regime jurídico administrativo. Gente, esse conceito, ele é muito importante. Veja só, ele está em amarelo no meu manual. Ele responde a mais de 200 questões de prova. Esse é um conceito importante, então anota no seu caderno, beleza? Sobre esse conceito, aspectos que você precisa saber: aspecto formal, aspecto material, aspecto subjetivo. Aspecto formal. Quando você vê no jornal formal, formalidade, quando você vê na sua prova formal, formalidade, o que quer dizer essa palavra formal? Ai, eu acordo super alérgica, gente. Peraí. Quando você vê na sua prova essa palavra formal, formal vem de formalidade da lei. Formalidade da lei. A lei estabelece diversas formalidades que a administração pública deve seguir quando ela estiver editando um ato administrativo. E a primeira formalidade que você tem que saber é essa: o ato administrativo vai ser editado em conformidade com o regime jurídico administrativo. Quando eu falo de regime jurídico administrativo, eu falo de poderes que o Estado tem, supremacia do interesse público frente ao privado e indisponibilidade do interesse público. Aspecto formal. Aspecto material. Aspecto material, gente. Aspecto material, eu tô falando agora da matéria. O ato vai produzir um efeito. Quando, então, o prefeito de Belo Horizonte determina que todo mundo tem que ficar em casa, esse ato produz um efeito. Se eu sair de casa depois das 8 horas, eu posso sair? Não posso sair. Esse ato produz um efeito no mundo jurídico, um efeito real, beleza? E terceiro aspecto, esse é o aspecto mais importante que pode aparecer na sua prova. Esse é o mais importante, anota aí. É o aspecto subjetivo. Quem pratica ato administrativo? Quem? Quem edita um ato administrativo? Quem? O Estado, a administração pública e quem faça as vezes do Estado. Como assim fazer as vezes do Estado? Todo aquele que estiver atuando enquanto agente público, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração, então ainda que seja por um curto período de tempo, ainda que sem remuneração, todo aquele que está atuando em nome do poder público é agente público. Você foi convocado para ser... Você foi convocado para compor o tribunal do júri. Você foi convocado para ser mesário. Naquele momento que você é mesário, você está atuando em nome do Estado. Se você está atuando em nome do Estado, os atos que você pratica são atos administrativos, são atos da administração. Mesmo sem ter feito concurso público, você naquele momento atua enquanto agente público. Se você praticar um ato, se você porventura está lá como mesário, machucou alguém, entrou numa briga com uma pessoa que ia votar num candidato que você não quer, entrou nessa briga, machucou aquela pessoa, bateu naquela pessoa.
Quem responde pela sua conduta naquele momento é o Estado. É o Estado. Se você, porventura, machucar uma pessoa porque ela está votando em um candidato que você não quer, quem vai indenizar aquela pessoa que sofreu aquele dano é o Estado. É lógico que o Estado, em um outro momento, após indenizar a vítima, o Estado vai ajuizar uma ação contra você, né? Caso verificado que você agiu com dolo, agiu com culpa, nesse caso, com certeza. Contra você para reaver os valores que ele teve que pagar de indenização para a vítima. Mas quem responde pelas suas condutas naquele momento é o Estado, tá bom? Então tá, quem pode praticar um ato administrativo? Todos que fizerem as vezes do Estado. Quando eu falo de uma empresa privada, a empresa privada pode praticar um ato administrativo? Pode. Em quais situações? Quando eu estiver diante de uma empresa concessionária, permissionária de serviço público. O que é uma empresa concessionária permissionária de serviço público? Uma empresa de transporte público, por exemplo. Belo Horizonte tem a competência para prestar o serviço de transporte público. Mas Belo Horizonte não quer prestar esse serviço. Falou, nem, nossa senhora, é coisa demais. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma empresa e essa empresa vai ser responsável pela prestação desse serviço. Tá bom? Tá bom. Aí o município de Belo Horizonte realiza uma licitação na modalidade de concorrência e seleciona uma empresa que vai prestar o serviço de transporte público municipal. Quando aquela empresa estiver prestando o serviço de transporte público municipal, naquele momento aquela empresa atua enquanto o quê? Enquanto Estado, desempenhando uma função administrativa. Se está desempenhando uma função administrativa, atuando enquanto Estado, naquela situação ali, aquela empresa edita um ato administrativo. Gente, isso não cai não, isso despenca nas provas, porque vocês confundem. Empresa privada pode editar ato administrativo? Pode, desde que ela esteja no exercício da função administrativa. Beleza. Agora vamos falar sobre o ponto mais importante. O mais importante sobre atos administrativos. Quero falar agora sobre elementos do ato administrativo. Gente, agora eu vou matar a questão que vai aparecer na sua prova. Então, para quem está chegando agora, eu falei muito bem hoje mais cedo, falei uma frase que ela é libertadora. Você que está dependendo dos seus pais, você que depende do seu chefe, você que depende do governo, saiba de uma coisa que vai te libertar. Quem não aprende, depende. Quem aprende, não depende. A partir do momento que você aprender, a partir do momento que você dominar essa matéria, você passa. Você passa. A partir do momento que você aprender a gerar novas rendas, você gera. O segredo para não depender é aprender. Mas aprender dói. Aprender sai da zona de conforto. Aprender exige comprometimento. Por isso que eu tô aqui cedinho falando com vocês. Tem muita gente que não vai ficar. Agora, quem quer de verdade, fica. E eu só quero esses. Eu só quero quem quer de verdade. Vamos lá. Elementos do ato administrativo. Como assim elementos? Outro dia eu estava num restaurante que abriu nessa quarentena, no momento que pôde abrir, né? E eu estava comendo uma sobremesa, um docinho. De repente chegou um fiscal da vigilância sanitária e interditou o estabelecimento. Interditou, sabe por quê? Porque havia comida estragada ali. Interditou. Deixa eu perguntar. O fiscal da vigilância sanitária, ele tem competência para interditar o restaurante? Tem. Tem. Tá lá no estatuto da carreira do fiscal que ele tem essa competência. Tá na lei essa competência. Ele fez isso de que forma? Ele fez de uma forma escrita e aquele ato vai ensejar a instauração de um processo administrativo. Forma escrita. Por qual motivo? Tinha comida estragada.
Com qual finalidade que ele fez isso? Para garantir o interesse público, o interesse de todas as pessoas. E qual que é o objeto desse ato? O objeto desse ato é o verbo. O verbo que está relacionado ao ato no infinitivo. Para quem faltou aula de português, verbo no infinitivo, nesse caso, quando ele interditou, é interditar. O que o ato pretende? O que o ato pretende? O ato de interdição pretende o quê? Interditar, suspender as atividades daquele restaurante. Nesse exemplo eu falei com vocês todos os elementos dos atos administrativos. Então lembra aí, quais são eles? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos falar sobre a competência. Competência. Quando você passar no concurso, você vai assinar um termo de posse. Primeiro você vai ser nomeado. A administração pública vai te chamar, te prover o cargo. Oh, vem cá! Depois você vai assinar um termo de posse. Porque não adianta só te chamar, não. Vem cá, assumir o cargo. Se você não veio, não assumiu nada. Sabe quando é que você vai se vestir das funções do cargo? Com a investidura. A investidura acontece no momento que você assina o termo de posse. Você toma posse. Você concorda com o estatuto da sua carreira. Você quer um cargo, não é? Um cargo efetivo. Aquele cargo no qual você vai alcançar a estabilidade. O E de efetivo é de estabilidade, que é de estatuto. Cada carreira tem um estatuto. O que é estatuto? Cada carreira tem uma lei. A lei da carreira. Cada carreira tem uma lei que estabelece quais são os seus poderes agora. Quais são os seus deveres agora. Quando você assina o termo de posse, você está se investindo daquilo ali. Correto? Beleza. Você está se investindo naquilo ali, naquelas competências. Agora você tem um monte de poder. Então a competência, ela está na lei da carreira. Cada lei, né, da carreira de policial, lei da carreira de delegado, define a competência que você vai ter. Beleza. Então esse é um elemento vinculado. O L de vinculado é L de lei. Aquele elemento ele está determinado na lei. Correto? Está definido na lei. Só que a competência, ela é imprescritível, intransferível, improrrogável. Como assim? Como assim, prof? Imprescritível. Você foi nomeado para ser delegado de um município que tem 3.000 habitantes. Não acontece crime nenhum. Você é delegado há 20 anos. Nunca prendeu ninguém. Nunca prendeu ninguém. Agora, depois de 20 anos, finalmente, aconteceu um crime na cidade. Se você ficou 20 anos sem usar essa competência, você perdeu ela em razão do decurso do tempo? Não. Porque a competência ela é imprescritível. Ela não prescreve em razão do decurso do tempo. Primeiro ponto, então, imprescritível. Segundo ponto, improrrogável. Se, por exemplo, um policial pratica um ato de competência de um delegado, ele não se torna competente para desempenhar as funções de delegado. É improrrogável e, por fim, intransferível. Eu não posso passar num concurso de policial. Ah, não gostei dessa área, não gosto de crime, não gosto disso. Vou transferir as minhas competências para aquele analista ali e vou ficar com as competências dele. Não pode fazer isso. Ela é intransferível. Mas, professora, existe uma situação que cai muito em prova. Quando a gente fala da delegação e avocação de competências. Delegação e avocação de competências não é transferência de competência. Não é transferência em caráter definitivo. É uma ampliação temporária de competência. Como assim? Eu sou o chefe da repartição. Eu quero delegar uma função, uma atividade que eu tenho, uma competência que eu tenho para o meu subordinado. Essa delegação
Pode acontecer? Pode. Quando o chefe delega para o seu subordinado uma competência, ele está transferindo em caráter definitivo aquela competência? Não. Ele está temporariamente repassando uma competência para um subordinado. Temporariamente. Temporariamente em conformidade com o ato de delegação. Não. Eu acordo muito alérgica. Beleza. Então, delegação e avocação não é... E a avocação, gente, é o movimento contrário. É quando o chefe toma para si uma competência do seu subordinado. Nas duas situações, eu não estou falando de transferência em caráter absoluto. Eu estou falando de ampliação de competência, ampliação temporária. Beleza? Beleza, gente. Se vai cair na sua prova, se for cair na sua prova, olha só. Eu sei exatamente o que cai nas provas. Por quê? Eu fiz todas as questões dos últimos 9 anos. Então, o que eu falo, nenhum professor vai te falar. Porque só eu fiz essas questões, eu tenho certeza, no país. Então, veja, todos esses trechos destacados, cada um deles responde a 100 questões de prova, cada um deles. O primeiro trecho fala que a competência é intransferível, o segundo imprescritível e o terceiro improrrogável. Então, eu tô te passando... Ai, ai. Nossa, gente, desculpa. Eu acordo muito gripada. Eu acordo muito alérgica. Desculpa. E eu comprovo isso, gente, todas as páginas do meu livro, as questões estão aqui. Então, nessa página aqui, que responde a mais de 400 questões, é só aproximar do celular do QR Code questões. E as questões vão aparecer para a pessoa resolver. Nossa Senhora! Nossa Senhora Jesus Cristo. Vamos lá. O segundo tópico mais importante sobre cada elemento que você precisa saber... Eita. Ai. Vamos lá, gente. O segundo tópico mais importante que você tem que saber são os vícios. Banca cobra 2 coisas em elementos: conceito e vício. Conceito e vício. Olha de novo. O que é mais cobrado? Dá uma olhadinha. Conceitos e vícios. Conceitos e vícios. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. 3 vícios que você tem que saber para sua prova, sendo que um despenca. Eu tô apostando. Primeiro vício, usurpador de função. O que é usurpador de função? É quando, por exemplo, você, que não passou em concurso público nenhum, quer fingir ser policial. Começa a multar todo mundo na rua. Aquele ato que você está praticando ali produz algum efeito perante o Detran? Se você não passou em concurso público, você está só com a roupa de policial, aquele é um ato inexistente. Quando você faz isso, se veste de policial e quer se passar por policial, você é um verdadeiro usurpador de função. Lembra daquela novela, né, da usurpadora, que uma irmã roubava a identidade da outra, a vida da outra? Exatamente. Quando você pretende praticar um ato que você não tem competência, que você não é agente público, você está sendo um usurpador de função. O usurpador de função é um vício grave. Aquele ato, ele é inexistente. Mesmo que você tenha escrito num talão de multas e colocado no para-brisa dos carros, aquele ato não produz nenhum efeito. Beleza. Segundo vício, excesso de poder. Quando você pratica um ato excedendo o poder que você tem. Você é agente público, mas você está praticando um ato que você não tem competência para praticar. O policial está praticando um ato que é de competência de um delegado, por exemplo. Nessa situação, a gente está diante de um vício. Esse ato está viciado. E qual que é esse vício? Excesso de poder. Quando eu falo de vício, eu falo de o quê, gente? De nulidade. Eu falo de um ato
que está com uma irregularidade, uma ilegalidade. Se aquele ato é ilegal, aquele ato deve ser anulado, salvo em 2 situações. Então fica aqui daqui a pouquinho. Essas 2 situações, elas são muito importantes, salvo em 2 situações. Nossa, gente, atacou aqui, hein, a rinite, hein? Rinite alérgica. Vamos lá. Funcionário de fato. É o terceiro vício que eu quero falar com vocês. Funcionário de fato é o que tem maior probabilidade de aparecer na sua prova. Sabe por quê? Funcionário de fato é aquela pessoa que atua na máquina pública com aparência de legalidade. Entretanto, existe um vício na sua investidura. Por exemplo, vamos dizer que quando eu assumi meu cargo público, eu falsifiquei um diploma. Um dos requisitos, né, para assumir aquele cargo era ter uma graduação. Falsifiquei um diploma e assumi um cargo. Se eu falsifiquei o diploma, gente, aquele é um ato que ilegal. A minha nomeação vai ter que ser anulada. Se aquele diploma era falso, a minha nomeação, ela é ilegal. Mas, prof, você falsificou um diploma e ficou trabalhando durante uns 4, 5 meses na máquina pública. Você ficou trabalhando com aparência de legalidade. Você respondeu o requerimento administrativo, você atendeu as pessoas no balcão. E aí? Se a sua nomeação for anulada, eu já sei que a anulação opera efeitos ex tunc. Daqui, né, da data que foi verificada essa ilegalidade, aquele ato, aquela anulação retroage para o passado, como se você nunca tivesse sido nomeada. Prof, se a sua nomeação for anulada, todos os atos que você praticou serão anulados também? E aquelas pessoas que você atendeu no balcão? E aquelas pessoas que foram lá e que você respondeu o requerimento administrativo? Prof, como que funciona? Gente, no caso do funcionário de fato, é aquela pessoa que está trabalhando na máquina pública com aparência de legalidade. Entretanto, existe um vício na sua investidura. A nomeação vai ser de fato anulada, mas estamos diante, nessa situação, de uma anulação que opera efeitos ex nunc e não ex tunc. Olha que questão foda. Por que, prof, ex nunc? Ex nunc, dali pra frente, você não vai estar mais trabalhando na máquina pública, você não vai ter mais vínculo com a administração. Mas tudo que você fez até então, todos os atos que você praticou, a administração pública, ao invés de anular todos eles, ela vai corrigir todos eles. Corrigir. Por quê? Quando você atuou em nome do poder público, você estava atuando o quê, gente? Você estava atuando em nome daquele órgão, daquela entidade na qual você estava trabalhando. E em razão da teoria da imputação volitiva, a sua vontade é imputada à pessoa jurídica na qual você está inserido. Se você estava lá de forma ilegal, mas atendeu várias pessoas, a sua nomeação vai ser anulada. Mas essa anulação opera excepcionalmente efeitos ex nunc. Dali para frente, você já não tem mais vínculo com a administração. Agora, todos os atos que você praticou com aparência de legalidade são perfeitos e válidos, porque a administração pública vai corrigir o vício no elemento competência daqueles atos. Porque, na verdade, você não era competente para estar ali. Você foi lá, falsificou um diploma, você não era competente para estar ali. Mas, quando você atua com aparência de legalidade e atende uma série de pessoas, aquelas pessoas todas, elas não podem ser prejudicadas pela sua ilegalidade. Não podem. Aqueles atos que você praticou em nome do Estado. Então, o que o Estado vai fazer? Ao invés de anular todos esses atos, ele vai corrigir o vício no elemento competência desses atos. Vocês entenderam, gente? Nossa, essa alergia atacou. Vocês entenderam isso, gente?
Me dá um feedback, eu quero saber se vocês entenderam que isso é importante. Funcionário de fato, nossa, tá foda, hein? Funcionário de fato é aquele que atua, o que, gente? Com aparência de legalidade na máquina pública. Vamos dizer que eu fui nomeada para ocupar um cargo. Para ocupar esse cargo, eu fui lá e falsifiquei um diploma de graduação. Depois de um certo tempo, a administração pública descobriu que eu falsifiquei aquele diploma. Então a administração determinou a anulação da minha nomeação, porque eu não podia estar lá. Só que eu fiquei um tempo trabalhando. Eu atendi várias pessoas. Eu atuei com aparência de legalidade. Quando a administração pública anulou a minha nomeação, essa anulação vai operar efeitos ex tunc, vai retroagir para o passado como se eu nunca tivesse trabalhado na máquina pública? Não. Sabe por quê? Se isso acontecesse, todas as pessoas que eu atendi seriam prejudicadas. E não é justo que elas sejam prejudicadas pela minha ilegalidade. Além disso, eu trabalhei na máquina pública durante esse período. Se a anulação da minha nomeação retroagisse para o passado, era como se eu nunca tivesse trabalhado, eu teria que restituir os cofres públicos e pagar para o Estado tudo que ele me pagou de salário de remuneração. Mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque de fato trabalhei. E é vedado o enriquecimento ilícito da administração. Como assim? Como assim vedado o enriquecimento ilícito? A administração não pode fazer uso da minha mão de obra e não pagar por isso. Ah, mas fez uso da sua mão de obra porque você falsificou um diploma. Independente. Eu trabalhei? Não trabalhei? Então a administração pública tem que pagar. Nesse caso, estamos diante de uma anulação que opera efeitos ex nunc. Existe isso sim. Então, você ir para sua prova. Anulação, em regra, opera efeitos ex tunc. T de tunc, T de testa. Bate na sua testa, ela vai para trás. Efeitos que retroagem para o passado. Isso em regra. Contudo, em situações excepcionais, a doutrina e a jurisprudência admite anulação operando efeitos ex nunc. N de nunc, N de nuca. Bate na sua nuca, sua cabeça vai para frente, né? Dali para frente. Então, existe essa situação excepcional. Tem que saber. Professora, por que a administração pública, ao invés de anular todos os seus atos que você praticou, ela corrigiu esses atos? Porque existem, gente... Nossa, tá foda, viu, gente? Tá foda, viu? Existem duas situações em que a administração pública ela pode corrigir os vícios que estão nos atos administrativos. Quais são essas situações? Duas situações só. Quando eu estou diante, gente, de vícios relativos, vícios que não são graves, nos elementos forma e competência. Forma e competência. Se eu tenho um vício que não é grave, uma ilegalidade que não é grave, no elemento forma ou no elemento competência, a administração pública ela pode decidir por anular aquele ato ou convalidar. Convalidar é a mesma coisa de que corrigir. Lembra, gente? Vou até pegar o óculos aqui, o óculos fake. Para corrigir alguma coisa, para corrigir, é preciso ter foco. Foco, né? Foco. FO de forma, CO de competência. Vícios relativos aos elementos forma e competência são passíveis de correção, de convalidação. Ah, galera! Essa questão vai cair. Galera, eu realmente estou tendo um ataque aqui de alergia, mas eu vou deixar aqui para vocês o que? Anular ou revogar? Não entendi. Como assim? A administração pública está diante de um vício de legalidade. Então, ela deve anular aquele ato. Em regra, deve anular. Agora, se aquele vício de legalidade é um vício relativo, um vício que não é grave, nos elementos forma e competência, esse é um vício que pode ser corrigido. Ao invés de anular, a administração pública pode o quê?
convalidar. Para convalidar, para corrigir, é preciso ter foco. FO de forma, CO de competência. Galera, quero deixar alguns recados para vocês. Eu queria render nessa live, mas estou um pouquinho alérgica. Essa live não vai ficar gravada. Eu vou fazer com vocês aqui várias lives surpresa. Eu quero mostrar para vocês que é possível aprender de um jeito muito diferente, de um jeito muito mais simples. A gente respondeu hoje exatamente, vou falar para vocês exatamente quantas questões. Mil quinhentas e onze questões. Como que eu sei disso? Cada página do meu material, por exemplo, essa página aqui, cada frase em verde responde a 100 questões. 100, 100, 100. Essa que tem amarela, 200. Você aproxima o celular do QR Code questões e responde as questões dessa página. Essa página aqui tem essa parte em vermelho, quer dizer que ela responde a mais de 300 questões. Essa a 100, essa a mais 100. Aproxima o celular do QR Code questões e faça as questões dessa página. Já falei com vocês, gente, o que eu falo é o que é cobrado. Por quê? Eu respondi todas as questões dos últimos 9 anos. São 34.594 questões encaixadas. Nível médio e nível superior. Nessas páginas aqui. Todas são respondidas, né? Esse é um trabalho de uma vida que eu fiz. Então, a gente quer deixar para vocês alguns recados. Deixei para vocês hoje, disponível, um capítulo novo do meu manual para download gratuito. Agora, até meio-dia. Então, vocês acessando agora o link da minha bio, vocês conseguem fazer um download desse capítulo novo, do material novo. Esse capítulo que eu deixei lá para vocês é da matéria mais cobrada de direito administrativo. É um tópico inteiro do seu edital, que você iria ler num livro em 300 páginas, lá são 20 páginas que responde a qualquer questão. Você tem acesso com esse capítulo que eu deixei para vocês a uma videoaula, que é um aulão. Cada capítulo você já sabe. Cada capítulo, gente, tem um aulão especial. É só aproximar o celular do QR Code videoaula, porque você não precisa assistir milhares de videoaulas. Porque se você ficar perdido na videoaula, você vai ficar muito tempo para tentar esgotar as videoaulas do cursinho. E você vai esquecer. Você lembra o que você assistiu ontem à noite na televisão? As falas da atriz que estava lá na novela, no filme? Não. Você vai lembrar do que o professor falou? O que você acha? Depois de assistir 300 horas aula? Não vai. Então você precisa de um aulão para entender a lógica da matéria. O detalhe está no livro. O detalhe está no livro. Entenda o que é mais cobrado. Como assim o detalhe está no livro? Você vai receber esse capítulo inteiro. Leia o livro. Algumas palavras estão em negrito, porque elas são palavras-chave. Anota essas palavras-chave no seu caderno. Veja que o que é mais cobrado está em vermelho, verde ou amarelo. Deu alguma dúvida nessa página? Tá com alguma dúvida? Escuta a audioaula de cada página. Cada página tem uma audioaula explicativa. Terminou de estudar essa página? Aproxima o celular do QR Code questões, responda as questões dessa página. É assim que você vai fixar muito mais do que assistindo videoaula. Você tá entendendo que para você terminar um curso de qualquer dos cursinhos aí do país, para você assistir todas as videoaulas, vai demorar um ano. No mínimo, um ano. Duvido que tem gente aqui que esgotou. Eu assisti todas as aulas do cursinho tal. Duvido. Mas tá. Se alguém viu tudo, tem 28 pessoas, pode falar. Eu vi tudo. Você não consegue esgotar, você gasta caro, você não consegue assistir tudo e você não lembra do que você assistiu. Então, é improdutivo. Você não vai estudar assim mais. Você vai assistir minha videoaula. Entendeu a lógica da matéria? Entendeu tudo? Começa a estudar o material escrito. Comecei a estudar o material escrito. Tô vendo as marcações. O que tá em verde responde a 100 questões, o que tá em amarelo a 200, o que tá em vermelho a mais 300. Li uma página, aproxima o celular do QR Code questões e responde as questões dessa página. É assim que você vai lembrar. Se você ficar hoje 10 horas assistindo videoaula de professor, amanhã
você não lembra de quase nada. Amanhã, você perdeu 10 horas da sua vida. Agora, se você ler e resolver questão, amanhã você lembra o que você estudou. Amanhã você lembra. Porque você resolveu questão. Porque você praticou. Porque você tentou acertar. Você tá entendendo? É muito diferente. É muito diferente. Então, esse material, esse capítulo vai estar disponível para download no link da minha bio hoje, agora. Essa live não vai ficar gravada, é para quem tá aqui. No final do capítulo, você vai ver 2 mecanismos inacreditáveis. Frases poderosas. Quais são as frases poderosas? Por exemplo, desse capítulo aqui de organização. Essas frases respondem a 74% das questões de prova. Essas frases respondem a 74% das questões de prova. Isso aqui é o que você vai ter que revisar antes da prova. No final desse capítulo gratuito estão as frases poderosas e os artigos quentes. Desse capítulo aqui, quais são os artigos mais cobrados? Olha aqui, gente. Questões, o artigo, as questões que são respondidas pelo artigo e o QR Code aqui, questões. Então, você vai ler o artigo, corre no celular, aproxima o celular do QR Code questões e responde as questões, tá? Eu já vou explicar para vocês do download, um minutinho. E responde as questões. Você lê o artigo, responde as questões. Lê o artigo, responde as questões. Assim que você vai estudar a lei seca. E isso tem para todos os capítulos. Eu tenho frases poderosas e artigos quentes em todos os capítulos. Olha, frases poderosas de organização administrativa, artigos quentes de organização administrativa. Frases poderosas de terceiro setor, artigos quentes de terceiro setor. Frases poderosas de poderes administrativos, artigos quentes de poderes administrativos. Você vai ter acesso a isso gratuito. Galera, como que vai funcionar? Você vai ver que existem alguns botões. Quando você clica no link da bio, existe um botão lá de download gratuito. Se não estiver esse download gratuito aparecendo, tem um botão lista de transmissão. O que acontece? Eu organizei para vocês algo incrível, porque me dá uma satisfação enorme e é muito gostoso e para mim é muito fácil. O que é isso? Todo dia de manhã, eu acordo de manhã e gravo um áudio com uma dica e respondo a uma questão. Comentada. Então eu faço um áudio com uma dica de questão e respondo uma questão. Por exemplo, agora a gente está fazendo uma revisão voltada para os concursos que estão aí abertos. PF, PRF, carreiras policiais, mas serve para qualquer concurso. Você recebe isso em uma lista de transmissão do WhatsApp. Gratuitamente. Ah, eu vou participar de grupo? Não é grupo. Você recebe individualmente uma mensagem em áudio, com um áudio meu, com uma dica para você seguir e você responder a questão de prova. A gente vai fazer isso e tá mandando para vocês esse PDF hoje. Para receber isso, tá lá um botão no meu link da bio. Quero participar da lista de transmissão. É só clicar ali, mandar uma mensagem que você consegue participar da lista de transmissão de dicas. Então presta muita atenção, porque essa revisão tá recomeçando. Presta muita atenção que essa lista de transmissão está recomeçando. Então deixei 2 recados para vocês. Esse material vai estar disponível hoje. Se vocês querem, pessoal, eu não consegui fazer download, entre em contato na lista de transmissão, tá bom? É todo dia dica e vocês precisam disso, dessa motivação extra, ainda mais nesse momento, e de algo que de fato possibilite que você acerte a questão. Eu não quero te ver agarrado comigo. Meus alunos ficam comigo pouquíssimo tempo, eles passam. Então é isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero. Eu quero que vocês acertem as questões. E com o material certo, com a metodologia certa, com a forma certa de estudar, você acerta a questão. Professora, mas eu não tenho seu material. Eu quero seu material. Entre em contato na lista de transmissão, pede meu material, pede para você entrar na lista VIP, que vai dar tudo certo, que uma hora a gente abre a nova turma. Mas, de toda forma, prof, eu não tenho material, o que eu faço? Estudo através de questões de prova?
Para fazer o que eu fiz, você vai ter um trabalho muito grande, né? Entender o comportamento das bancas vai ser um trabalho muito grande, muito grande. Você não vai conseguir fazer. Mas assim, se você puder optar por estudar de várias formas, com vários conteúdos, estuda através de questões de prova, tá bom? Estuda com esse material gratuito que eu deixei hoje para vocês. Ele vai salvar, pelo menos, gente, uma semana da sua vida de estudo. Quanto vale a sua vida? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale ficar aí buscando aprovação, enganando você mesmo, brincando de estudar? Brincando de estudar. Quanto que vale? Quanto que vale a sua aprovação? Sabe? Quanto vale o seu tempo da sua vida? Chegou a hora, já deu, entendeu? Usa essa pandemia para se capacitar, para aprender. Eu falei hoje no início da live, quem aprende não depende. A hora que você aprender e tiver mais e mais conhecimento, você quer passar, não quer? Você quer passar? Não é isso que você quer? Busca as ferramentas certas. Estuda de uma forma certa. Estuda da forma que dá resultado. Não é isso que você quer? Faça o seu melhor. Quem aprende não depende. E para aprender tem que sair da zona de conforto. Tá bom? Gente, um beijo grande. Minha metodologia serve para todos os concursos. Eu respondi todas as questões de prova, gente. Esse material responde a todas as questões de prova. 34.594 questões de prova. Ah, é lindo, né? É lindo demais. Ah, eu quero, viu, gente? Me chama pro churrasco. Olha, um beijo grande. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Vou fazer várias lives surpresas, 6 horas da manhã, tá bom? Então, galera aí que tá querendo, olha, prof, eu quero. Agora, não adianta, não adianta ficar aí confuso no meio de um monte de material, no meio de um monte de coisa. Escolhe um material que seja, segue ele, estuda por questão, tá bom? E vai dar certo. Um beijo grande, foi maravilhoso estar com vocês. Essas lives não vão ficar gravadas. Onde baixar? No link da bio. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Ah, isso. Lista de transmissão. Só mandar uma mensagem pro número 31 988 21 8889. Vou colocar aqui. 31 988 21 8889. Gente, própolis pra rinite, eu acordo assim. Já pensei várias vezes. Não tem desconto. Não tem desconto. Inclusive o material, ele tá muito diferente. Ele tá muito melhor. Galera, um beijo grande e até amanhã. Até amanhã. A gente vai ter um encontro agora às 6 horas da manhã. Não é todo dia, não sei quando que eu vou fazer. Vamos tentar fazer o máximo possível, viu? Um beijo grande. Tchau, tchau.